Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos Eduardo e estou chegando aqui para nós falarmos hoje sobre a Lei 13.874 de 2019, a já famosa Lei da Liberdade Econômica. E eu vou estar aqui hoje com vocês para a gente falar rapidinho sobre as atualizações atinentes aí ao direito do trabalho, aos pontos que vão atingir diretamente o direito do trabalho. Tá legal? Mudanças bastante significativas e importantes, principalmente na prática. Tem coisa que vai mudar o registro de ponto, carteira de trabalho, registro e uma série de coisas. Então é bem importante a gente dar uma olhadinha aqui rapidinho nesse bate-papo para você ficar por dentro de toda a atualização do direito do trabalho. Conforme já está aqui, você já viu, a carteira digital, a carteira de trabalho agora, ela será emitida preferencialmente em meio digital. Não é que o meio físico ele vai deixar de existir. Não, não é isso. Tá? Mas agora ele será uma exceção. Então você que ainda não tem, ou você que vai orientar o seu cliente agora, você vai emitir a carteira de trabalho digital, que será vinculada ao CPF do empregado. Está aqui agora com nova redação o artigo 16 da CLT, que vai dizer: a carteira de trabalho terá como identificação única do empregado o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas. Isso também para baratear, para diminuir os custos. Tá legal? Aqui, parágrafo único do artigo 14 vai dizer: excepcionalmente, a carteira de trabalho poderá ser emitida em meio físico, tá? Então, há uma medida de exceção. Então, a partir de agora, preferencialmente, será em meio digital. Então, essa modificação ainda é mais tranquila, sem grandes problemas. Agora, a gente vai ver o seguinte, ainda na parte de carteira de trabalho. O prazo para anotação da carteira que mudou. Você lembra? Você tem que prestar atenção nisso se você vai fazer concurso público ou qualquer prova aí de direito do trabalho. Antigamente, qual era o prazo que o empregador tinha para devolver a carteira de trabalho ao empregado? Qual era? 48 horas. Hoje esse prazo acabou. Prazo hoje de 5 dias úteis, tá? Para anotação da carteira de trabalho do empregado. Então o empregado vai, entrega a sua CTPS ao empregador, que terá 5 dias úteis para anotar a carteira dele, para assinar a carteira dele. Claro que tem uma observação, essa assinatura da carteira, por exemplo, ele tem 5 dias, o empregado, olha lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O empregado entregou a carteira aqui na segunda-feira. Então, o empregador vai ter, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vamos supor que na sexta-feira o empregador faz a anotação na carteira de trabalho dele, do seu empregado. Essa anotação vai ser com data retroativa, tá ok? Não vai ser daqui para frente, vai ser com data retroativa, evidentemente, tá? Isso aqui só para deixar e ficar bem claro em relação a isso. Beleza? Então, primeira coisa, prazo não será mais de 48 horas, e sim de 5 dias úteis. Agora, presta atenção no que eu vou falar para você agora. Você que está estudando aí para TRT, você que advoga, militante aí do direito do trabalho. Com certeza em prova você vai ter muita pegadinha em cima disso aqui. Olha só o parágrafo 8º do artigo 29 da CLT. O trabalhador deverá ter acesso às informações de sua carteira de trabalho no prazo de 48 horas a partir da sua anotação. A partir, ou seja, dali em diante. Então, nós temos aqui a entrega da carteira para anotação
o prazo de 5 dias úteis. Depois que foi anotada, depois que ela foi anotada, o empregado tem que verificar em 48 horas. Cuidado que isso, a partir de hoje, com certeza, mais do que absoluta, vai cair bastante em prova como pegadinha. Se você não se atentar a isso, ficar na velha redação da CLT, que o prazo de devolução é de 48 horas, você vai errar facilmente a questão, tá? Que às vezes a gente fica sempre aí querendo saber de outras mudanças e esquece dessas mais sutis ou tidas como mais simples. E aí o que acontece? Você, na hora da prova, acaba ficando em dúvida e poderá errar. Então preste atenção nisso aqui, essas coisas não vão se confundir, tá bom? O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua carteira de trabalho, como por exemplo, a data que foi dada, assinada a sua carteira, as anotações, tá? Porventura que tenham sido feitas nela, 48 horas após, tá, a anotação dela. Beleza? Aqui ainda vamos falar sobre o parágrafo 7º, que vai dispor do seguinte: os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da carteira de trabalho em meio digital equivalem às anotações a que se refere esta lei. Ou seja, tanto faz se vai ser você pegar a carteira física e você anotar lá, por exemplo, férias. Aí na carteira de trabalho tem a aba lá das anotações das férias, da mudança de salário, né? Não tem problema se vai ser física ou se você vai fazer essa mudança no meio digital. Não importa, elas se equivalem. No fim, o que a lei está dizendo não interessa se você vai atualizar a carteira ou os dados no meio digital ou eletrônico. Elas se equivalem. Beleza? Então, em relação à carteira de trabalho, é isso aqui. Porém, nada demais. O mais importante que eu acho é essa parte aqui, do registro de empregados. Isso é bem importante. Qual é a regra geral? Eu gosto sempre de falar o antes e depois a modificação. Como é que era o registro de empregados até a entrada em vigor da 13.874? De 0, se você tinha sua empresa de 0 até 10 empregados, você, empresa, não precisava ter nenhuma anotação, tá? De folha de ponto, registro de ponto, apenas de 10 para cima. Primeira coisa, esse prazo foi dilatado, esse prazo foi aumentado para 20. Então, a partir de hoje, tá? O que nós temos? Empresas com até 20 empregados e, inclusive, 20, né? Porque a lei fala com mais de 20. Olha só, presta atenção. Para os estabelecimentos com mais de 20. Mais de 20 é o quê? 21 para cima. 21 mais. Tranquilo? Será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída. Em registro pode ser manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria-Geral da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Permitida a pré-assinalação do período de repouso. Ou seja, vamos supor que você tenha uma folha de ponto manual, por exemplo. Aí você tem lá horário de trabalho, horário de intervalo. Aí você coloca lá, intervalo, meio-dia até às 13. O que permite, no parágrafo 2º do 74, que seja pré-anotado, ou seja, que aquele período já esteja todo assinalado, tá? Isso faculta aqui o parágrafo 2º do 74. Então, estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores será obrigatório a anotação, tá? Ter que ter esse registro. Até 20 não irá precisar. Beleza? Isso muda aí a nossa CLT. Agora, a principal mudança vem agora.
que é um novo regime. Olha só, principal mudança vem agora. Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho mediante acordo individual escrito, ou seja, o acordo direto entre empregado e empregador, por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Ou seja, dessas três formas você poderá adotar o registro de ponto por exceção. E aí, gente, vamos lá. O que vem a ser isso? Tá? O que vem a ser esse registro de ponto por exceção? Vai dizer a lei o seguinte, que você não vai precisar ter a folha de ponto ou o registro de ponto e ficar lá você todos os dias colocando o seu dedo de forma digital lá. Vamos supor que você entre às 8 horas e saia às 18. Um exemplo. 8, 18, todo dia. 8, 18 e você sai para o intervalo, meio-dia a 1h. Então você não vai precisar mais fazer isso aqui. Tá bom? Não vai. Claro, se tiver acordo individual escrito, convenção, acordo coletivo de trabalho. Você apenas irá registrar o que for exceção. E o que é uma exceção numa jornada de trabalho dessa? O que for excedente. Por exemplo, jornada suplementar, famosa hora extra. Então você só vai anotar nesse regime aqui, por exceção, o que for extra. As 2 horas extras que você fez aqui na segunda-feira. Aí você vai lá e você vai anotar as suas 0,2 horas extras que você fez. Por quê? Empregado e empregador já constituíram o contrato de trabalho, já sabem que o horário é de 8 às 18 e o intervalo de meio-dia a 1h. Então não precisa todo dia ficar colocando aquilo ali. Você vai registrar apenas o que for exceção, a hora extra. Tá legal? Isso é a jornada por exceção. Claro que isso só vai começar a valer se for um acordo individual escrito, se tiver uma convenção coletiva ou um acordo, tá, coletivo sobre isso. Isso vai dar problema, um pouco de ordem prática, porque imagine, isso vai variar muito, né, de empresa para empresa, do tipo de empregador que será, né, que, por exemplo, porque aqui essa iniciativa do registro por exceção vai ser de quem? Do empregado. É o empregado que vai ter que registrar. Então ele vai bater, imagine a cena, o empregado batendo lá na porta da sala do empregador e falando, olha, vou registrar aqui por exceção no registro de ponto, tem que registrar então as 2 horas extras que eu fiz. Com certeza a gente vai ter empresa, nós teremos empresas que não vão permitir, que não vão deixar ele assinalar, tá? E o ônus da prova aqui vai ser de quem? Vai ser do empregado. Ele que vai ter que constituir essa prova, tá ok? Porque o acordo individual escrito, convenção ou acordo coletivo de trabalho, a empresa no processo judicial, ou lá no processo, vai chegar e falar assim, olha, não, minha jornada é por exceção, excelência. É por exceção. Ele trabalhava de 8 às 18, intervalo 12 às 13. Por exceção. Ele que tem que salvar. Então isso vai ser, assim, imagino, um problema de ordem prática. Claro que a gente sabe que tem provas testemunhais e tudo mais que poderão ser elididas sem muitos problemas. Tá? Mas terá que fazer prova disso. Tá? Então, regime por exceção, ele terá que ser, para valer, terá que ter acordo coletivo, convenção coletiva ou um acordo individual entre empregado e empregador, prevendo essa modalidade. Você apenas vai anotar o que for exceção. Vamos supor que aquele dia, você que sai às 8 horas da noite, trabalhou até às 11 horas da noite. Aí você vai registrar por exceção que você trabalhou 2 horas extras, trabalhou ainda um horário noturno,
Então, nesse regime, esse registro de ponto, você apenas vai registrar aquilo que for uma exceção à sua jornada de trabalho. Beleza? Isso poderá acarretar aí alguns problemas práticos, né, processuais lá na frente. Mas estou aqui para discutir apenas a parte técnica e o que mudou aí para vocês. Beleza? Então, essa parte aqui é a principal mudança que eu vejo, né? A outra, fim do e-social, nas empresas aí que tanto investiram no e-social, terão aí, virá um novo sistema, tá? Dizem que mais simples, vamos aguardar, para essas escriturações digitais, podemos dizer assim, para esses registros digitais, fiscais, trabalhistas, etc., tributários, né? Será substituído o e-social por um outro sistema. Vamos aguardar. Essa é uma mudança importante. E a outra, bastante importante, que eu vejo, é atinente à desconsideração da personalidade jurídica. Qual é a regra que nós temos hoje? Por exemplo, no direito do trabalho, isso vai poder dar um problema sério, que a gente já tem no direito do trabalho um grande problema. Qual é? O da efetividade da execução. Se já hoje, com a presunção de que nós temos, quando o empregado vai e entra na justiça requerendo suas verbas rescisórias em face da empresa, a empresa não tem bens, não tem nada, desconsidera-se a personalidade jurídica, hoje cria-se, né, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, você, aí sim, aceito, você vai ir em cima do sócio, e aí você vai requerer suas verbas em cima dos bens pessoais dos sócios. Beleza, já há uma presunção, não é? Você já não tem tanta dificuldade para você atingir o sócio. Mesmo assim, a gente já tem um grande problema de efetividade de execução na Justiça do Trabalho. Quantas e quantos empregados aí ganharam, mas não levaram? Tem só uma certidão de crédito que ganhou do processo. Eu mesmo tenho diversos e diversos processos assim, que a gente tem que ficar como detetive, né? Pesquisando bem do sócio, onde é que está, onde é que aquela empresa possa ter bem, penhorar, vender. Enfim, a gente já tem esse grande problema. E agora, qual foi a mudança? Vamos lá. Artigo 49A. A pessoa jurídica não se confunde, tá? Isso aqui, ó, do Código Civil, artigo 49A, Código Civil. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios associados, instituidores ou administradores. Você pode falar, professor, tudo bem, mas sempre foi assim. Teoria, né? Pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física, os bens, os sócios, outra. Só que havia, uma presunção de que assim que houvesse, no caso trabalhista, como nós falamos, não pagou, você automaticamente, na prática, você automaticamente já atingia os sócios. Agora, não. Para que o sócio seja atingido, terá que ter a comprovação de uma má-fé. Comprovação de má-fé ou, como diz a lei aqui, desvio de finalidade, tá, da empresa. Então agora o credor, né, vai ter que provar, né, no caso, vamos supor, trabalhista, o reclamante, vai ter que provar que a empresa agiu de má fé ou com desvio de finalidade, para que seja atingido o patrimônio do sócio. Se não conseguir essa comprovação, não conseguirá atingir o patrimônio dos sócios. Então, hoje, a partir de agora, a regra geral é de que empresa CNPJ é uma coisa e de vez, né, e sócios com seus bens pessoais, né, as pessoas físicas e seus bens são outra coisa. Você só vai conseguir atingir esses sócios, né, os bens pessoais desses sócios, se você conseguir comprovar a má-fé deles, fraude, desvio de finalidade. Tá bom? Então, aqui para vocês, parágrafo único do 49A,
A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação, que não diz nada demais. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica. Tá ok? Beneficiado direto ou indiretamente pelo abuso. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade, aí o artigo vem conceituar, né, o que seja desvio de finalidade, que ele fala aqui. É a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então veja, o parágrafo 1º ele vem definir o que seja desvio de finalidade para a lei. Então, desvio de finalidade para a lei é com a empresa quando ela agir com o propósito de lesar o credor ou para praticar atos ilícitos. Beleza? Então, a partir de agora, se você não conseguir comprovar que a empresa agiu com desvio de finalidade, seja para alisar credores, seja para a prática de atos ilícitos e absoluta má-fé, não haverá desconsideração da personalidade jurídica. Tá bom? Então, gente, essas foram algumas alterações que nós estamos aqui apenas atualizando você de uma maneira simples, didática, rápida, aí no direito do trabalho. Depois, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, tem aí nosso curso regular, começando do zero, direito e processo do trabalho, onde a gente vai pegar esses temas aqui e com todos os demais, vamos destrinchar passo a passo e ver também as possíveis consequências deles na prática. Tá legal? Então, esse aqui é apenas um compilado, apenas para você se atualizar rapidinho no seu dia a dia. Beleza? Qualquer coisa é só você me seguir no Instagram, professor_Carlos Eduardo, ou ainda no meu site www.profcarloseduardo.com.br. Espero você lá, bons estudos para você, um forte abraço e até a próxima.